Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao último programa do Vem Segue-me desse ano, onde nós estamos estudando o livro de Mórmon. Como presente de Natal, eu Sim. trouxe três das Marias, pode chamar assim? Pode? Elas têm um podcast chamado Marta Maria. Se você não conhece, a primeira coisa que eu quero que você faça é clicar no link que vai estar aí embaixo para você se inscrever neste canal do YouTube, onde toda semana elas falam do Evangelho de Jesus Cristo, muitas vezes com convidados, não é? Eu já tive a oportunidade de algumas vezes participar. Então, vão lá e se inscrevam. Deixa eu conhecer um pouco vocês, ou pelo menos apresentar vocês para a minha audiência, né? Vamos começar com a Laís Tá aqui. bom, legal. Então, obrigada pelo convite. A gente tá bem animada. Essa semana é tão maravilhosa, né, de Natal. Então, acho que não teve semana melhor pra gente estar aqui juntos, né? Então, meu nome é Laís. Eu tenho 33 anos. Sou casada com o Arthur. Tenho 3 filhos. Moro aqui nos Estados Unidos faz 10 anos. E trabalho com várias coisas diferentes, mas sou assistente pessoal e trabalho com mídia social também. Obrigada pelo convite. Eu sou a Carol Melazzo, Caroline Melazzo. Também sou mãe, tenho 3 filhos. Um está na missão, servindo em Carolina do Norte, em português, no Rominho lá. E também sou membro da igreja desde que eu nasci. Também, atualmente, moramos aqui nos Estados Unidos, faz 10 anos. E eu também trabalho com... sou real estate aqui, né, corretora de imóveis aqui nos Estados Unidos. E recentemente escreveu Recentemente um livro, participei de um um livro, capítulo de um livro, né? capítulo de um livro o não tão segredo, né, das esposas mormons, né, que na verdade foi é uma vozinha, né, Contra a oposição que contra a surge, né? oposição, né, a Porque série que vocês teve. sabem, tem muita série, muitas coisas contra a igreja, e as mulheres se reuniram, mulheres que são mães, que são trabalhadoras, as membros da Igreja de Jesus Cristo de verdade, né? Que E a é a Carol foi maioria de convidada. nós. Vamos, né, mostrar um pouquinho do nosso estilo de vida, como é que é. Então foi um projeto muito legal também. O livro está em inglês por enquanto, mas quem sabe, né, no futuro a gente vai ter alguns projetos aí que pode estar vindo um livro aí em português. Então vamos ver. Perfeito. E eu sou a Letícia, tenho 2 filhos, casada com o Bruno Araújo, lá de São José dos Campos. Eu sou originalmente de São Paulo, Ipiranga. Eu trabalho com marketing, com análise de dados, adoro essa área. E tô aqui no Marta Maria, a gente tá nosso podcast ele tem já 2 anos, a gente está indo para o 3º ano com Doutrina e Convênios. E amamos vocês, amamos quem assiste, quem tá aqui para aprender e também para discutir com a gente nos comentários, né? Eu sempre vejo também os vídeos do Lucas cheio de comentário, com pessoas mostrando seu testemunho e realmente engrandece o nosso também. Então, obrigada. Nossa, fico muito feliz por vocês acharem um tempo na rotina corrida de vocês, no meio da semana, para vir aqui gravar. Sei que final do ano é difícil, é muita coisa para fazer, mas agradeço vocês. Eu sei que vai ser uma lição maravilhosa. Hoje, diferente das lições anteriores, onde nós temos capítulos específicos para estudar, nós vamos estudar várias escrituras no livro de Mórmon que falam sobre o nascimento, o ministério, a vida do Senhor Jesus Cristo, porque Natal é Jesus Cristo, não é? E vamos começar aqui no Pregar meu Evangelho. Oh, desculpa, Pregar meu Evangelho não. No manual do Eu estava gravando vídeo sobre o Pregar meu Evangelho e confundi. Mas vamos pro o Vem Segue-me, a última lição de Natal. E tem uma introdução bem bonita, porque fala do primeiro profeta, né, que nós somos apresentados, que é Nefe, até o último, que é Moroni. Diz assim: cada profeta do livro de Mórmon estava comprometido com um propósito sagrado que se encontra resumido na página título do livro: convencer todas as pessoas de que Jesus é o Cristo. Então, à medida que você estudar essa lição, tenta lembrar das bênçãos que você recebeu ao estudar o livro de Mórmon esse ano, como seu testemunho de Jesus Cristo foi fortalecido, como você aprendeu mais sobre ele, como você já chegou mais a ele. Nenhum outro caminho ou meio há pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser por meio do sangue expiatório de Jesus Cristo, que vem para redimir o mundo, disse em Elamã. Então, o primeiro tópico que tem aqui é: Jesus Cristo nasceu para ser meu Salvador. O que vocês podem me dizer sobre como o livro de Mórmon ajuda vocês a entender melhor
papel de Jesus Cristo como nosso Salvador? Acho que para mim a principal lição que eu aprendi esse ano, inclusive, é o quanto ele responde às orações dos fiéis. O livro de Mórmon inteiro, ele é guiando as pessoas, saindo de guerra, saindo de dificuldade, através de Jesus Cristo. O quanto ele realmente responde. E aí, na nossa vida, a mesma coisa, né? Quando a gente está com dificuldade, quando a gente está com a cabeça um pouco turva, né? Que a gente não consegue enxergar direito, se a gente volta para as Escrituras e às vezes lê um versículo, parece que abre a mente, parece que você consegue enxergar direito por causa das Escrituras. Então, Jesus Cristo, ele realmente está aqui para nos guiar, para nos salvar, né? Ótimo. Eu adorei que Jesus Cristo já é falado para esse povo aqui no livro de Mórmon, né? Desde primeiro Nefe, eles também sabem, né? Eles veem a Virgem, né? Nefe vê a Virgem, é mostrado para ele numa visão. E eu fiquei pensando que importante que é o nosso Deus deixar conhecer todos os povos que habitam essa terra, que Cristo vive, né? E que Ele vai fazer a diferença na nossa vida, que Ele realmente foi o nosso Salvador. E isso já é ensinado desde o começo do livro de Mórmon, né? E a palavra Jesus Cristo aparece diversas vezes no livro de Mórmon. E é Ele que nos cura, né? Que nos ajuda a recomeçar, a sair de uma guerra. E esse livro é tão atual para nós hoje, né? Cristo, ele pode fazer essa diferença para a gente hoje, né? Nos ajudar nos recomeços, nas nossas tristezas, nas angústias, né? E de nos ajudar a nos aperfeiçoar. Acho que a principal coisa, assim, a transformação que eu acho é a transformação em nós mesmos, quando a gente entende esse papel de Cristo na nossa vida, do nosso Salvador, né? A gente pode ter uma esperança, né? Uma felicidade. Com certeza. Eu sei que a gente está nos últimos dias esperando a segunda vinda, né? Essa é a nossa realidade hoje. Então, o livro de Mórmon me mostrou muito como eles estavam aguardando também, né? Agora, aqui a gente está estudando, né? No terceiro Nefe, a gente vai ver que das profecias do Samuel Lamanita, do profeta, e me fez pensar muito na gente, no que a gente está passando hoje. A gente até comentou, essa semana a gente estava junta, né? Sobre a questão de quando realmente Salvador vai vir, e eu me peguei pensando muito nisso e também fazendo uma comparação, ou lembrando que muitas vezes nos momentos mais sombrios da nossa vida é quando o Senhor vai nos resgatar, né? O Senhor, ele agiu como um salva-vidas para Pedro e para a gente, como ele pode ser, né? Aqui no terceiro Nefe, no capítulo 1, a gente vai ver que os incrédulos fixaram, né, uma data para que as profecias de Samuel se tornassem verdadeiras, né? É porque se não acontecesse, eles iam rodar, né? Eles Perfeito. iam matar aqueles que acreditavam. Aí eu só queria frisar o 8. Mas eis que aguardavam firmemente aquele dia e aquela noite, e aquele dia que seriam como um dia sem noite, para saberem que sua fé não havia sido vã. E eu fiquei pensando nas pessoas que eu conheço na minha vida, naquela noite, né? A gente pode dizer numa noite, mas num momento sombrio da nossa vida, na qual a gente está aguardando só o Salvador, só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos ajudar a sair daquele tal problema, daquele tal vício, né? E o Senhor aqui, a gente vai ver, mas ele aparece, né? Ele é o nosso Senhor, Emanuel, né? Está conosco, Ele vai através de nós, Ele vai até nós, eu quero dizer, né? Aonde a gente estiver. Então, eu amo realmente esse título, né, do Salvador. Então, acho que no livro de Mórmon eu aprendi muito isso, que ele vai até onde a gente estiver. Na hora mais sombria. Na hora mais sombria. Eu gostei que você enfatizou o terceiro Nefe, né? Porque acho que é a parte central do livro de Mórmon, porque fala da aparição. Todas aquelas profecias que a gente vê antes estão se cumprindo ali, na primeira vinda de Jesus Cristo. Mas eu gostei do seu comentário, Carol, quando você falou da árvore da vida, né? Porque a primeira passagem que a gente tem aqui nessa lição para estudar, né, que ele recomenda, é o sonho da árvore da vida, mas quando Nefe tem. Aí ele diz assim para o anjo, né, para o Espírito de Deus, aliás, eu quero ver as mesmas coisas que meu pai viu. E aí, no versículo, isso está em 1 Nefe 11, a partir do versículo 11. E quando ele diz, então tá, você vai ver isso aí. Aí quando, no 13, olhei e vi a grande cidade de Jerusalém, também outras cidades, e vi a cidade de Nazaré. Na cidade de Nazaré vi uma virgem que era extremamente formosa e branca.
E aconteceu que viu os céus se abrirem, um anjo desceu, pondo-se na minha frente e disse, Nefe, que vês tu? Então, Nefe teve essa visão dessa mulher, que era muito bonita, né? Muito formosa, branca aqui, não necessariamente porque tinha a pele branca, mas a gente sabe aqui que nas Pura, escrituras o branco significa que é pureza. E aí o anjo, enviado pelo Espírito Santo, continua ensinando Nefe e diz, o que você está vendo? E ele diz, eu vejo uma virgem mais bela e formosa que todas as outras virgens. E o anjo pergunta, conheces tu a condescendência de Deus? Nefe responde, eu sei que Deus ama seus filhos, mas eu não conheço o significado de todas as coisas. O anjo explica então, eis que a virgem que vês é a mãe do Filho de Deus, segundo a carne. E aí fala como é que vai ter esse processo milagroso do nascimento de Cristo. Diz que ela vai ser arrebatada no Espírito por um certo espaço de tempo, e ela então vai ficar grávida. É um milagre isso, porque uma virgem não pode ficar grávida, mas ela continua virgem, embora grávida do Filho de Deus. E quando Nefe olha, já passou um período de tempo, no 20, e vê ela carregando uma criança nos braços. E o anjo diz, eis o Cordeiro de Deus, sim, o Filho do Pai Eterno. E aí que vem, eu acho, uma das coisas mais impressionantes sobre o sonho da árvore da vida. Que você pode ler para nós Letícia, aqui no 22. E respondi-lhe dizendo, sim, é o amor de Deus que se derrama no coração dos filhos dos homens. É, portanto, a mais desejável de todas as coisas, que é o significado da árvore da vida. Esqueci de ler a pergunta, mas sabes tu o significado da árvore que teu pai viu? Então, para mim é muito significativo que para ensinar sobre o amor de Deus, porque o significado da árvore da vida é o amor de Deus, o anjo mostrou o nascimento de Jesus Cristo. Então, se nós queremos entender a condescendência de Deus, ou seja, a importância que Deus dá para os seus filhos, olha o nascimento de Jesus Cristo. E a gente sabe que o Natal nem sempre Jesus Cristo é o foco, infelizmente. Às vezes são os presentes, são as festas, as viagens, né? Ainda mais no Brasil que é verão, às vezes a gente quer viajar e tá de férias, né? Como é que vocês fazem na sua família, na sua vida pessoal, para tornar Jesus Cristo o centro? Como que a árvore da vida, que é o amor de Deus, passa a ser o centro do seu Natal? Bom, em casa a gente tenta falar mais sobre Cristo, né? Assim, é gostoso que de vez em quando eu tô com a menor para poder, eu tenho, né, um maior, mais velho de 6 anos e a mais nova de 2. Então eu tô lá escovando os dentes com ela, eu escuto o Bruno ensinando o Liam sobre Cristo, né? Sobre o plano. E essa semana ele tem focado mais nisso, assim, sobre as nossas qualidades, sobre os atributos de Cristo mesmo, né? E poder enxergar a árvore dentro de casa como não só o Papai Noel, né? Não só como o lugar ali, mas assim, que a luz representa também a luz de Cristo. Então, trazer um pouquinho mais do significado em volta, né? Então, eu vejo que a gente está tentando trazer o significado junto com o Papai Noel, junto com os presentes, para ele entender, para eles, né, entenderem que é muito mais do que o presente que a gente está dando um para o outro, é o presente que a gente está recebendo, que é o nascimento de Cristo. Então, tentar transformar um pouquinho nessa duplo significado, né, para as crianças, que é difícil deles entenderem tão cedo. Você está na fase de uma mãe com filhos pequenos, mas você ainda tem os filhos em casa, mas um já está na missão, por exemplo. Então, você já passou um pouco pela fase que ela passou. Como que foi, ao longo dos anos, ajudar eles a se concentrarem em Jesus Cristo? E vai ser o primeiro Natal dele, né? Longe na missão. Então, o primeiro sem você, né? Sem você, sem ele também. Mas eu sei, eu já escrevi para ele, né? Falei, filho, a gente vamos sentir muito a sua falta, né? Nesse Natal. E a casa, né, vazia, né, que a gente, claro, sente falta dele, mas eu falei, a gente sabe que você está no melhor lugar que você pode estar, porque é assim que você vai estar reverenciando Cristo, né, mostrando para as pessoas através do seu exemplo e pregando a palavra dele para o mundo, que é o que faz brilhar a vida das pessoas, né, traz alegria, traz amor nessa época. Mas eu sempre também tentei, né, na época do Natal, a gente faz aquelas tradições, né, que, especialmente no dia 24, a gente tem passado, né, nos últimos anos, a gente sempre faz aquele presépio vivo, assim, e cada membro
né? A gente tem passado com uma família de uns amigos que eles são grandes também, então ela já tem todas as fantasias, as coisinhas assim, mas dá para fazer, né? Sem precisar de muita coisa. Lençol. Eu me faço com lençol. Então, e eles Como se fosse um lembram, né? teatrinho, assim. Um teatrinho, Um presépio teatrinho. vivo. Mas o que eu quis focar bastante esse ano também, como foi o estudo do livro de Mórmon, né? A gente até teve um convidado do nosso podcast, o Jackson, que ele faz um podcast também da Vara de José, né? E ele falou que ele foi numa excursão com alguns jovens que são membros para outros países, e muitos jovens não sabiam sobre terceiro F11, que é sobre Cristo, né? E ele falou, nossa, você cresceu na igreja e não sabe por isso, né? E a minha significado, o livro de Mórmon foi para mostrar o foi para nascimento de mostrar Cristo. exatamente que também, né, que o livro de Mórmon também é sobre Cristo. Então, uma das coisas que eu ainda quero fazer com os meus filhos é a gente sentar nesse final de ano e revisar todas essas coisas, né, para que eles realmente saibam, né? A gente precisa transferir esse conhecimento que Cristo é nosso Salvador e que o livro de Mórmon testifica sobre ele, é mais um testamento dele, né? Então, achei muito importante a gente enfatizar para os jovens essa importância, né, de quem ele é, porque com certeza meus filhos sabem também, mas lembrar, né, de estar relacionando as escrituras, de ter certeza que eles estão entendendo, né, conversando para que eles saibam que Cristo é a maior luz que eles podem ter, né, porque igual você falou, né, a gente só vai passar as coisas por ele, porque várias pessoas vão ter experiências similares, né, ninguém vai ter experiência, né, tão igual ao outra, né? Porque a gente é diferente, mas Cristo, por mais diferente que nós sejamos, né? Ele sabe de nós por completo. Então, ele é a única fonte, né, da água viva que realmente vai nos entender 100%. Ótimo. Eu acho que lá em casa, o que a gente tem tentado fazer, a gente trouxe para casa aquele elfo. É uma coisa bem americana aqui, que ele fica durante o mês de dezembro. Aprontando. Ele não apronta muito lá em casa, porque depois para limpar é ruim, né? Mas a gente colocou ele também olhando o presépio, né? Nossa, até o elfo, então, entende que o mais importante é Jesus Cristo, né? Esse ano foi bem legal que a presidente da primária, ela fez uma analogia do Papai Noel com Jesus Cristo. Uma apresentação foi linda, né? Ela falou da questão da cor vermelha, começou antes. Falou do cabelo branco, falou de Cristo, que ele também, né, por causa da luz dele. E foi muito legal. O vermelho, por causa da expiação dele. E foi bem espiritual. Mas, assim, acho que o que a gente tem tentado fazer é passar vídeos também. A gente usa muitos recursos da igreja, né, dos filmes. Tem vários diferentes, né, sobre o nascimento de Jesus Cristo. Aí fala bastante sobre os pastores, para entender, né, sobre os reis magos. Então, a gente tem trazido durante esse mês de dezembro isso para as crianças. Eu acho que o ponto principal que eu tenho tentado, assim, é mostrar para elas como trazer Cristo para os nossos dias, né? Como eu preciso dele, como eu posso trazê-lo para o meu dia a dia. Né? No meu filho tem 8 anos, vai para a escola, uma desavença com um amiguinho, jogando futebol, obedecer a professora, né? Enfim, então trazer para casa. Então a gente tem feito isso, né? O que eu pego um pouco do comentário de vocês é que, embora no Natal a gente concentra mais sobre Jesus Cristo, né? A gente fala dele, as escrituras, na verdade vocês estão ensinando suas famílias ao longo da vida, né? Do ano. Por exemplo, na escola, a situação da escola pode acontecer a qualquer momento. Então sempre é o momento de lembrar de Jesus Cristo, do que ele fez por nós, de compreender melhor o amor de Deus. Existe também muitas famílias, várias pessoas que estão assistindo, que são diferentes da formação de família de vocês. Alguns são solteiros, como eu, outros são divorciados, outros têm família, mas estão longe. Alguns são vovôs e vovós, que os filhos já saíram de casa e estão longe. E o Natal pode ser um momento triste para algumas pessoas, porque a família não está perto, como antes havia estado. E eu penso que se você tiver um Natal solitário, entre aspas, né, não tem a família perto, ou algumas coisas que você queria esse ano não se cumpriram, não deixa esse sentimento sombrio, né, te afastar. Como você mencionou a história daquelas pessoas crentes que estavam numa noite muito difícil, porque se a luz, o sinal de Samuel não aparecesse, eles iam ser mortos, nós podemos ter esperança que a luz de Deus vai vir. Então, essas mesmas práticas que elas falaram que colocam na família delas, a gente pode fazer. Pode assistir vídeo de Natal,
pode ler as escrituras você, sozinho, ou com a pessoa que você mora, né? Pode fazer uma comida diferente, né? Gostosa no dia, mas o Natal pode ser uma ocasião especial, independente das suas circunstâncias. E vai ser especial se você focar na árvore da vida, se você focar em Jesus Cristo e seu nascimento. Agora, o nascimento de Cristo, ele foi milagroso, os anjos cantaram, foi lindo, foi profetizado, mas não seria tão significativo se não fosse o ministério e especialmente a expiação do Salvador, não é? Foi por ele ter se tornado nosso Redentor e Salvador que o Natal é especial. E diz aqui no Vem Segue-me, a principal razão pela qual celebramos o nascimento de Jesus Cristo é por causa de seu sacrifício expiatório. Graças a esse sacrifício, ele pode nos salvar do pecado e da morte, consolar-nos nas aflições e nos ajudar a sermos aperfeiçoados nele. O que você aprendeu no livro de Mórmon esse ano sobre o poder do Salvador de lhe redimir? Eu sei que você já contou alguma coisa que você aprendeu esse ano, mas vocês têm mais coisas a acrescentar sobre o estudo desse ano do livro de Mórmon, como ajudou vocês a conhecerem melhor Jesus Cristo e se aproximarem dele, ou talvez receberam comentário de alguma seguidora, alguém que veio no programa de vocês e compartilhou o testemunho de Jesus Cristo. O que vocês podem olhar para trás no esforço que vocês tiveram? E vocês se esforçaram bastante, porque não é fácil preparar as aulas e dar essas aulas, né? Fazer o seu estudo pessoal, familiar. Então, o que vocês viram nesse esforço de aprender do livro de Mórmon que aumentou sua compreensão de Jesus Cristo como Redentor? Eu fiquei pensando assim, a gente recebeu diversos convidados, né? E pessoas com diferentes histórias, assim. E nós somos diferentes, né? Mas o que nos une realmente é o amor em Cristo, né? São as coisas que nós temos em comum. Então, acho que quando a gente foca nisso, a gente consegue ter a união, a unidade, que é o que o Senhor espera de nós, né? Ter essa união. E para mim isso é um amor de Deus, quando a gente vê os filhos dele de diferentes lugares, né? Quando a gente se reúne para falar no nome dele, o Espírito Santo testifica, fala no nosso coração. E esse foi um dos melhores sentimentos, assim, que eu tive, né? De saber que pessoas têm diferentes histórias, diferentes lugares, mas que o Evangelho, quando é falado de Cristo, né? A alegria habita e reina, né? na vida das pessoas. E acho que esse foi um dos maiores presentes, assim, do nosso podcast, pelo menos, né? Para mim, de saber disso, né? E qual foi a outra pergunta mesmo? Não, tá ótima a sua resposta. Não precisa nem, não precisa Eu nem queria acrescentar. complementar até. Tem a escritura em Elamã 5:9 que ele cita aqui, né? Que eu acho muito, muito especial. Ó, lembrai-vos, meus filhos, das palavras que o rei Benjamim disse a seu povo. Sim, lembrai-vos de que nenhum outro caminho ou meio há pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser por meio do sangue expiatório de Jesus Cristo, que virá. Sim, lembrai-vos de que ele vem para redimir o mundo. E pensando nas pessoas que a gente convidou esse ano, né? Pensando nas histórias que a gente ouviu, a gente teve pessoas que passaram com experiência quase morte, teve outra que passou por um divórcio muito complicado, a outra que o divórcio foi a salvação da vida dela, ou então uma outra que teve problema de infertilidade, outras pessoas super fiéis que tiveram também muitos uns momentos desafiadores em que o espírito estava contra eles, o espírito maligno, né? Então, aprendemos muito o quanto realmente só o Salvador ajudou essas pessoas a enxergarem uma luz no fim do túnel, né? E para nós também a gente sentiu muito o Espírito durante esse ano, foi muito, que nem o que a Carol falou, né? Realmente o centro de todas essas coisas é o Salvador. A gente viu o quanto ele redime a vida de cada um e o quanto ele tocou a vida de cada uma de nós. Ótimo. Existem algumas escrituras que eu gostaria de ler e aí eu queria ver a impressão de vocês sobre elas. A primeira, segundo Nef 2:6. Portanto, a redenção nos vem por intermédio dos santos Messias, porque ele é cheio de graça e verdade. O que vocês podem me explicar sobre essa passagem? Pequenininha, mas cheia de significado para descrever os atributos de Jesus Cristo. A redenção nos vem por intermédio do santo Messias, porque ele é cheio de graça e verdade.
O bom dessa lição assim é que eu não preciso ensinar muito, que eu posso perguntar para elas e coloco elas na fogueira. Coloca a gente no spot. Eu acho que A gente faz isso com você, né? eu penso que, assim, graça e verdade, né? Tudo que a gente precisa da misericórdia do Senhor e a gente precisa da verdade, a gente precisa da lei, a gente precisa dos fatos, né? Do que realmente é. E só assim o Senhor consegue nos redimir. Porque eu acho que quando a gente passa pelos desafios da nossa vida no dia a dia e a gente lembra, né? Quais são as verdades? Não, isso aqui não tá muito legal. A gente já se sente incômodo. E a gente precisa passar pelo arrependimento. E aí a gente recebe a graça do Senhor, porque sozinhos a gente não consegue. Isso é uma coisa que tem sido algo muito forte na minha casa, com meus filhos e meu marido, pelas umas experiências que a gente passou esse ano, até comentando, a gente teve um episódio lá no Brasil, né, um quase afogamento do meu marido e do meu filho no mar, e uma coisa muito forte, nós não somos nada sem o Senhor. A gente às vezes acha que a gente consegue, porque a gente tem ou conhecimento, ou força física, né? Um testemunho forte de Jesus Cristo, né? Mas a gente precisa dele. Então, eu acho que o Senhor, ele tem isso, né? Ele nos dá essa misericórdia da gente aprender, se arrepender e ainda receber o presente, né? De sentirmos aperfeiçoados através dele. Né? Gostei muito, Laís, que você falou sobre o conhecimento, a verdade, né? Mas também o poder capacitador pela graça de Jesus Cristo. E eu estava pensando, quando você falou assim, se a gente tirar o livro de Mórmon, tentar explicar Jesus Cristo apenas com o conhecimento da Bíblia que nós temos. Vocês já fizeram esse teste? Já tentaram isso? Eu tentei. É difícil. Porque o livro de Mórmon, ele torna a missão redentora de Jesus Cristo muito mais clara. Por exemplo, em Lucas, a gente aprende que Jesus suou sangue, né? Mas não tem nenhuma explicação. Só fala que ele suou sangue. Agora, o rei Benjamim viu séculos antes o que ia acontecer e ele explica sobre esse fato. Também a palavra expiação não é muito usada no Novo Testamento. Mas nós vemos no livro de Mórmon uma explicação muito melhor sobre o sacrifício de Jesus Cristo e como a gente pode acessar esse poder. Então, é maravilhoso ter o livro de Mórmon para aumentar nosso entendimento do poder redentor de Jesus Cristo, sobre sua graça, sua verdade, conforme você falou também. Eu acho que traz muito para nossa realidade, para nossa vida. As meninas estavam falando dos nossos convidados e eu tive esse mesmo sentimento que vocês falaram, assim, são tantas pessoas, né? É o mundo inteiro, são tantos filhos de Deus, mas que com um livro eles podem sentir a mesma coisa, né? Eu sei que a Bíblia também testifica que ela é verdadeira, mas eu sei que o livro de Mórmon, ele é especial para nós, né? Para os nossos dias. É descrito pelos profetas o sofrimento que eles passaram, tudo que eles passaram para deixar esses registros para nós, né? Para nós sentirmos esse espírito, a gente se chega muito, muito. Realmente ele é o livro que mais faz com que nós nos acheguemos perto do nosso Salvador. É o livro de Mórmon. Eu testifico disso, com certeza. Por isso a gente sentiu, foi tão maravilhoso esse ano, porque ele fez a gente sentir muito próximo do Senhor, que os nossos desafios são reais e o Senhor está vendo, né? Tudo muito vivo. A gente sente o poder do sacerdócio, assim, em tudo, né? Nas coisas, assim, como eu posso falar, nas criações do Senhor, e a gente sabe disso através do livro de Mórmon também. E sobre graça e verdade, a gente toma decisões na nossa vida o tempo inteiro, né? E aquela perguntinha, né? O que Jesus faria? É muito forte, né? Ele sempre anda a segunda milha, ele ama mais, ele perdoa mais, ele faz mais. E isso é o segredo da nossa felicidade, da nossa vida, né? O profeta, ele deu um discurso, né, em abril de 2023, que precisa de pacificadores. E eu fiquei pensando também que essa é uma época que a gente precisa terminar os conflitos da nossa vida, né? O ano está terminando, a gente precisa, né? Muitas pessoas, você falou, talvez estão sozinhas porque estão com conflito com a família, estão com desentendimento. E acho que agora é um momento também de refletir, né? O que Jesus faria, né? Será que eu preciso perdoar mais, né? Eu gostei muito se você me permite aqui trazer esse assunto agora, porque... então ele fala assim, nesse discurso: agora é o momento de parar de insistir que o único jeito certo é o seu. Agora é o momento de parar de fazer com que outros sintam que precisam pisar em ovos, temendo feri-los ou aborrecê-los.
Agora é o momento de enterrar suas armas de guerra. Se seu arsenal verbal está repleto de insultos e acusações, agora é o momento de abandoná-los. Vocês se erguerão como homens ou mulheres de Cristo espiritualmente fortes. E ele fala, né, que o templo vai nos ajudar a vencer essas coisas, né? Então ele fala, como povo, que nos tornemos uma verdadeira luz sobre o monte, uma luz que não se pode esconder, que mostremos que há um meio pacífico e respeitoso de resolver questões complexas e um meio inspirado de solucionar desentendimentos, ao demonstrarem a caridade que os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo manifestam, que a gente também estudou, né, um tempinho atrás sobre a caridade no livro de Mórmon. O Senhor magnificará seus esforços muito além do que vocês imaginam. Então, Nossa, né, muito bom. a gente precisa, né, Sozinhos, a gente precisa da graça, poder Exato. capacitador da e nossa dar o primeiro vida. passo, né? Uhum. Falar, Senhor, eu Isso. quero, me ajuda a reconciliar com esse irmão, me ajuda. Falar com os Né? meus pais, Exatamente. ou os filhos, às vezes quando está na adolescência, né? Saber como abordar. O Senhor, eu gostei disso, porque o Senhor pode curar os relacionamentos e você pode criar pontes de entendimento em vez de aumentar o muro da separação. Mas a gente precisa da graça, precisa pedir a ajuda dele. Excelente, Reconhecer que a gente não consegue sozinho, né? com certeza. A gente precisa, que ele falou, vai além, né? O Senhor vai dar coisas que a gente nem imagina que a gente pode falar. Não sou eu. É realmente o poder capacitador do Senhor. Tipo, a expiação vive em mim. E o que eu amo do livro de Mórmon é que ele traz exemplos de pessoas reais Uhum. que passaram por problemas gigantes e o Senhor fez milagres impressionantes. Exatamente. Quando ele fala de enterrar as armas, É. a gente sabe um povo do livro de Mórmon que por séculos foram inimigos da retidão, não acreditavam em Deus, eram selvagens, sanguinários, né? Matavam deliberadamente. E quando sentiram o poder de Deus pela pregação dos missionários, falaram, não, vamos mudar, mas mudar drasticamente. Pegaram todas as armas, enterraram e disseram, nunca mais vamos pegar em armas. Então, se uma conversão assim, de um povo, 7 cidades lamanitas foram convertidas, se uma conversão de um povo que séculos de cultura, história, foi possível, por que que Deus não pode fazer um milagre na sua vida para que você restitua um relacionamento, vença um vício, né? Deixe de ser a pessoa, talvez que reclama toda hora, que xinga, que briga, e seja uma nova criatura. O livro de Mórmon me parece uma ferramenta muito poderosa para isso. E ele só é poderoso porque ele testifica de Jesus Cristo do começo ao fim. Já fizeram aquele exercício? É muito legal fazer isso também. Marcar todos os nomes de Jesus Cristo ou títulos dele do livro de Mórmon. Você não pode ir mais de 2 versículos sem encontrar uma referência do Salvador. Existe um poder em aprender sobre o Salvador, em receber um testemunho dele, um poder que muda vidas. E é por isso que o livro de Mórmon é tão importante nesses últimos dias, para converter as pessoas a Cristo, porque ele fala de Cristo, testifica de Cristo e nos ajuda a desenvolver os atributos dele. É até gostoso pegar um livro de Mórmon novo, né? Sem zerado, sem nenhuma referência, nada, para você poder fazer uns exercícios assim, de procurar algo específico que às vezes você está buscando, né? Eu preciso aprender mais sobre expiação. Então, sempre que fala sobre expiação, eu vou grifar. Eu preciso aprender mais sobre os atributos de Cristo. Então, sempre que tiver os atributos, eu vou grifar. Então, é um exercício que a gente pode fazer todos os anos, né? Não precisa esperar vir o Vem Segue-me só do livro de Mórmon. Isso é importante você dizer, porque estou muito animado para estudar a doutrina e convênios de história da igreja, mas não significa que a gente precisa deixar o livro de Mórmon. Exato. Aliás, somos incentivados pelos profetas a estudar todo ano o livro de Mórmon. Nefe disse, 1 Nefe 19:18, eu, Nefe, escrevi essas coisas a meu povo para ver se conseguia persuadi-lo a lembrar-se do Senhor, seu Redentor. E todos os escritores do livro de Mórmon, Jacó, Moroni, todos eles tinham a mesma intenção, nos levar a Jesus Cristo e a conhecer o seu amor. É uma das palavras que eu mais gosto também, além de Jesus Cristo no livro de Mórmon, é lembrar. Tem muitas, lembrai-vos, né? É um livro que me marca por causa disso também. Porque faz nos lembrar, né? Porque já aconteceu, basta nós lembrarmos e darmos a devida atenção, né? Também fico lembrando ali a Rona, né? Que a gente precisa estar com a nossa vida em direção ao Senhor, para que a gente possa receber revelação. Então, assim, são muitas verdades dentro do livro de Mórmon, né? São coisas maravilhosas que a gente Agora eu realmente tenho uma aprende. pergunta para vocês. Qual foi a sua história favorita ou personagem favorito do livro de Mórmon nesse ano?
Não é para pegar sobre, foi da vida. Alguma coisa nesse ano chamou a atenção, se destacou de todas as histórias ou personagens? Eu acho que para mim foi Enos. Enos? Enos. Ok. Por quê? A humildade dele, ou melhor, sentir que ele precisava daquele momento de arrependimento e esperar a resposta do Senhor, para mim me marcou bastante, assim, eu preciso disso, eu tenho, na minha bênção patriarcal, falo sobre oração, 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 então para mim acho que esse ano ficou muito na minha cabeça Enos orando e pedindo ao Senhor, né, perdão dos pecados, enfim. E Enos é um exemplo de como as escrituras elas podem mudar uma pessoa, porque as palavras que ele tinha ouvido do pai dele penetraram a alma e ele esqueceu da caça e falou, não, eu preciso receber a remissão dos meus pecados, é agora. E ficou orando o dia inteiro. Muito boa história. Muito bom. Então, para mim, bom, todos os profetas, né, a gente sempre, eu gosto particularmente muito de Amon, que eu adoro a história dele cortando os braços, porque mostra a gente, né, como o Senhor capacita, né, ele faz a gente, né, fazer o inimaginável, mas nesse ano, né, como meu filho saiu de missão, e ele saiu com mais outros 2 amigos, então eles estavam num espírito, assim, de preparação, foi tão gostoso de ver esses 3 jovens, né, e cada um foi para um lugar, mas eles estavam sempre juntos, se preparando juntos, um dando força para o outro, e os 3 participaram da ordenação, né, de ser missionários. E aí o próprio presidente da Estaca falou que a situação deles, né, tem lembrado muito que aconteceu com os filhos de Mosias, Alma e o filho de Mosias, né, que saíram juntos para essa missão. E ele falou, em breve vocês vão se reencontrar e poder contar suas histórias. Então, achei isso, assim, para mim foi muito forte, né? Porque eu vivi isso esse ano, né? E com as outras mães também, que são queridas, né? Amigas, que também ajudaram a preparar os filhos. E eu fiquei pensando, né? Que bênção, né? A gente poder ver, né? Os filhos tendo essa mudança, essa conversão no coração, de querer, né? Pregar o evangelho, de ver. E meu filho falou que realmente, nesse ano, foi o livro de Mórmon. Ele lendo o livro de Mórmon que mudou o coração dele. Que ele quis servir a missão e começou essa preparação. Uau. Então, para mim, eu também vivi isso, né? Eu vi ele tendo essa mudança, né? Ele estava numa fase que não estava assim meio, né? Não sei, vou pensar, né? E de repente, né? Com os bons amigos, eles começaram a orar e começaram a se preparar. E aí meu filho teve essa mudança, assim, né? E tá tendo durante a missão, que eu vejo, assim, cada e-mail que ele manda, as fotinhos. Ainda você vê, né? Ele, mãe, obrigada por você me criado assim, agora eu vejo. Que legal. Salvaguarda esses e-mails, amiga. Não, isso é ótimo você falar. Eu fiquei imaginando também o rei Mosias, quando Amon, os filhos falaram, queremos ir para a missão. Aí eles não tiveram, a princípio Mosias ficou, não, mas faz missão aqui, por que vai fazer missão lá? São os lamanitas, né? Mas ele perguntou ao Senhor, e o Senhor disse, deixa-os ir. Porque eu farei deles instrumentos em minhas mãos. Olha. E você vê que depois de 14 anos, não foi 2 anos só, foi 14 anos pregando. Exatamente. Eles voltaram com muito sucesso. E é uma bênção. Muitos rapazes e moças que assistem, eles vão para a missão no próximo ano. E eles vão poder receber essas mesmas experiências de Amon, seus irmãos e do seu filho. E vão abençoar milhares de pessoas, né? Que grande bênção. História grandiosa. Para mim é interessante que eu nunca pensei, mas agora que você né, você fez a pergunta, em Moroni. Porque eu sempre pensei que fosse Nef, porque Nef ele fala, né, que a alegria, né, eu amo aquela escritura, que os homens nasceram para ser felizes, né, para ter alegria. Porque meu nome significa alegria, né? Olha. Então, sempre gostei muito dessa escritura, mas ultimamente tenho pensado muito em Moroni. Em como ele foi fiel, em como ele foi forte, ficar tanto tempo sozinho, né? De não ter uma saída, de ter que ficar fugindo, né? A gente pensa, né? Cristo ficou 40 dias, né, sozinho para ponderar. Moroni ficou 36 anos, né? Sozinho, sem ninguém. Então, que exemplo que ele é, né? De não desistir, de não ceder. Eu falar, eu só preciso negar, é só negar e pronto, eles vão me aceitar, né? Não, ele foi firme no que ele aprendeu, no que ele acreditou. E ele ensinou tantas coisas maravilhosas, né? Ele, com as palavras do pai dele, de Mormon,
ele deixou tantas verdades pra gente, como as últimas palavras ali do livro de Mórmon, que pra gente, pra muitas pessoas, aquele último trecho é o que traz aquele testemunho verdadeiro do livro de Sim. Mórmon, né? Sim. Né? E a importância de orar, a importância de, assim, tudo veio através aí desses últimos capítulos. Então, muito legal. A gente não para muito para pensar sobre isso, porque a gente tem uma leitura rápida, né? Mas eu amo isso. Acho que eu me sinto muito tocado também quando eu penso em Moroni, que estava sozinho, não tinha paz, não tinha família, não tinha para onde ir. E o que você falou foi perfeito. Eu só quero enfatizar. Ele disse: eu sou um discípulo de Cristo, né? Não negarei a Cristo. Ando errante por onde posso, a fim de conservar minha própria vida. Então, o que permitiu que ele enfrentasse a solidão? Imagina o Natal dele. Era ele lá e o Registros. foguinho, o registro, e era só. E não podia fazer muito fogo, não, senão vinha uma manita perto, né? E todo Natal provavelmente tinha que ser diferente, porque ele andava errante, né? Ele não ficava em um lugar só, era um andarilho. Mas, apesar de todo o desafio, até o final da vida dele, ele continuou perseverante. Como você falou, escreveu coisas lindas. Uma das escrituras mais significativas é que nós podemos saber que o livro de Mórmon é verdadeiro. E foi ele que escreveu isso, dizendo... Mas quando começa isso, eu quero ler, para enfatizar esse ensinamento. Ele fala lá em Moroni 10... 7. Deixa eu ver aqui. Moroni 10, versículo... 3 a 5, não? Isso. Quando ele fala no 3, ele diz assim... Eu quero exortar vocês, quando vocês lerem essas coisas, vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação do mundo até a hora em que receberdes essas coisas. Normalmente, quando os missionários vão ensinar, ou nós vamos falar para um pesquisador, a gente enfatiza, você tem que fazer oração com fé, tem que meditar nessas coisas, tem que ter o coração sincero. Mas a gratidão é um elemento importante citado aqui. E ele diz, se lembra da misericórdia de Deus, se lembra do amor dele, se lembra da árvore da vida, se lembra do poder de Jesus Cristo na sua vida, mesmo que você esteja andando errante por 36 anos. Deus é misericordioso, Deus é bondoso. E no Natal e no Ano Novo é uma oportunidade da gente contar as bênçãos, né? E de ver que Deus não esqueceu de nós. Então, eu amo essa característica de Moroni, que apesar de tanto sofrimento, tanta dor, ele ainda era misericordioso. E ele podia exortar a gente a ter o mesmo nível de gratidão, porque ele tinha desenvolvido esse atributo. Muito bom. Ok, estamos chegando aqui no final da nossa discussão. E no 32 também, não sei se você quer ler, que ele deixa Vai um lá, convite, 32. né? Ele faz ainda um convite, né? Sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, e negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade, e amarde a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. E se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podereis de modo algum negar o poder de Deus. Então, é mais uma vez aí, né, a graça que como é dito aqui, né, não é dito em nenhum outro lugar. E esse convite, né, da gente ser aperfeiçoados, né, sabermos que a perfeição não vai vir nessa vida, mas que por meio de Cristo a gente pode, né, ter ter essa graça, dessa perfeição. Sim, e eu gosto no final a promessa dele, que é assim, vocês não vão poder negar o poder de Deus, se você fizer isso, né? Então, nós vamos ver o poder de Deus na nossa vida. Porque Cristo, ele nasceu, e anjos cantaram, os pastores viram, foi maravilhoso. Teve um ministério cheio de milagres e realizou a expiação. Mas a grande maioria das pessoas, elas não tiveram oportunidade de conhecer Jesus Cristo, de ver ele ficou restrito a um espaço geográfico muito pequeno, o ministério dele. E nós sabemos que no livro de Mórmon ele ministrou as outras ovelhas, então ele visitou o povo da América, mas mesmo assim, sentir o poder de Deus não estava à disposição se a gente pensar apenas pelo ângulo de que eu preciso conhecer Cristo, preciso ver ele, né? Mas Cristo disse para Tomé e vale para nós, bem abençoado aqueles que não viram e creram, né? Então todos nós podemos desfrutar do poder de Deus. O livro de Mórmon é uma maneira, o sacramento é outra maneira que nós
podemos sentir o poder de Deus na nossa vida. Desenvolver as tradições de Natal, como vocês falaram, é outra maneira. O fato de nos esforçarmos para sermos discípulos vai fazer com que o poder de Deus seja manifestado na nossa vida. Então, uma das melhores metas que a gente pode ter para o próximo ano é se esforçar para ser um melhor discípulo de Jesus Cristo, né? Lendo as Escrituras, jejuando, guardando todos os mandamentos. Eu, pessoalmente, tenho uma coisa que eu preciso melhorar, que eu sei que o livro de Doutrina e Convênios vai me puxar a orelha se eu não fizer, que é o registro. Nós precisamos fazer nossos diários, precisamos registrar nossas bênçãos. E eu sempre tive muita dificuldade de fazer, bom, nem sempre, na verdade. Eu tive épocas da minha vida como a missão, que eu mantive um diário, mas eu tenho que melhorar nisso. Chegar no final do ano e olhar o seu diário pode te ajudar a reconhecer as bênçãos, a misericórdia de Deus na sua vida. Então, é uma coisa pessoal que eu quero melhorar no ano que vem, é contar essas bênçãos por meio de um registro escrito. E quais são algumas metas que vocês têm para o ano que vem, se é que vocês podem compartilhar, para se tornar uma melhor discípulo do Senhor Jesus Cristo? Para nós, a primeira coisa é começar o Vem Segue-me. Lá no Marta Maria. Lá no Marta Maria, estudar Doutrina e Convênios. Sim. Que agora, né, Doutrina e Convênios não vai ser uma história, né, história de povo, assim. Vai ter umas breves introduções ali. Sim, tem um contexto histórico, mas é doutrina. Mas é revelação, uma atrás da outra. Então, tô animada para receber esse conteúdo para me ajudar, essa revelação, né, para me ajudar a ser uma melhor discípula. Sim. Mas a meta é a gente continuar, né? Tentar sempre... Eu sempre lembro que o nosso espírito, ele nunca tá numa linha reta, né? Ele tá crescendo ou tá descendo, né? Então eu quero tentar manter, né, ele numa linha reta. E eu sei ascensão. Que ascensão. E se de repente der uma quedinha, que às vezes sim, né? A gente fica meio com os nossos errinhos, mas que a gente lembre de ser aperfeiçoado nele novamente, né? De lembrar... o poder de Deus vai vir para te ajudar a melhorar. Lembrar do poder do Senhor. E eu fiquei pensando também, não sei se eu falo. Fala, querida, eu que falei. Eu fiquei pensando também, né, quando a gente fala assim, todos esses profetas que souberam de Cristo, né, todos eles vivenciaram milagres, ouviram anjos, então tudo que está relacionado ao nome de Cristo tem milagre, tem muito realmente poder. E a gente, né, como você falou, a gente vai ter esses milagres na nossa vida, à medida que a gente fizer esses pequenos passos, né, para a gente ter esse relacionamento com Ele, entender mais o poder dele, ele vai se manifestar. Então, e aí o que ele quer é que a gente seja esse instrumento nas mãos dele, né? Que a gente seja, toque a vida de alguém e a nossa também, com certeza. Acho que uma coisa que ajuda bastante, em geral, todos nós, é olhar os atributos de Jesus Cristo e talvez tentar focar em 1, 2, para desenvolver, talvez no primeiro trimestre do ano. E daí depois rever, acompanhar e no outro, né, trimestre, enfim. Então eu tô pensando aqui, porque eu ainda não fiz minhas metas para esse ano, mas eu tô pensando, sempre vem na minha cabeça, ver os atributos de Jesus Cristo no programa Evangelho, acho que é 6 ou 3. Isso, capítulo 6. Capítulo 6. Falar dos atributos de Jesus Cristo, qual que eu vou tentar desenvolver. Mas um aqui que eu já tô pensando é, tipo, ter mais mansidão em casa, com as crianças. Então, eu acho que isso vai me ajudar a sentir o Espírito da forma com que ele fala comigo. Porque uma coisa que eu também estava estudando sobre o Natal é como o Senhor fala com as pessoas, cada um da sua maneira, né? O Senhor, através do anjo Gabriel, ele foi atrás dos pastores, né? Foi até eles, né? E como que o Senhor fala conosco, né? Uma coisa que eu fiquei pensando, como que eu posso, então, ouvir, qual é a maneira que ele fala comigo? Será que eu sei 100%? Estou fazendo uma pergunta retórica para mim mesma, mas, na verdade, é da gente refletir como ele fala com você. Mas a gente sempre fala, escrituras, oração, legal, mas tem alguma maneira específica que o Senhor fala com você, que ele quer revelar para você, além da conferência e das perguntas que a gente leva para as conferências gerais, a gente ouve, né, os discursos. Mas, enfim, eu acho que uma das coisas que eu quero também é sentir, para mim, as respostas, como que ele vai dar. Então, eu preciso... Bom. O meu é parecido. Eu fiquei pensando bastante no convite do presidente Nelson, né? De que nós precisamos ter revelações pessoais, porque nós vamos depender dela nos anos futuros, né? E pensando no Doutrina e Convênios, que é só revelação, 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 ele estava sempre muito conectado com o Senhor, né? E é exatamente isso, é conseguir compreender como que o Senhor fala comigo.
Então, a minha meta desse ano é poder, através dessas revelações de Joseph, também através desse estudo, conseguir entender como é que o Senhor fala comigo. Porque a gente está sempre buscando revelação pessoal e a gente recebe uma resposta aqui, outra ali, mas como que eu posso ser mais direta com o Senhor, né? Como que eu consigo conversar melhor com o Senhor e ter essa volta, né? Essa vai e volta, conexão, essa né? conexão. E eu acho que vem também muito através do diário mesmo, vem através do reconhecimento das bênçãos, vem através... Então, acho que é meio que duas metas em uma, né? Registrar mais e reconhecer mais essas revelações. Eu tenho aprendido um pouco com a minha terapeuta, né? A gente estava conversando um pouco algumas coisas e ela fala, o que isso te fez sentir, né? Como é que... Aí eu fico pensando, eu preciso escrever, eu preciso chegar de noite para poder realmente colocar esses sentimentos à tona, para conseguir refletir e, às vezes, reconhecer que o Senhor está ali, né? Então, através do registro que a gente consegue reconhecer algumas coisas que na hora não vem, né? E quando a gente ora também, né? A gratidão, ela tá na oração todo momento. Exato. Mas, às vezes, para a gente lembrar de fazer uma oração não automática, às vezes é falar em voz alta no seu quarto, ali só você, né? Falar em voz alta, assim, Isso coisas. Ajuda, pelo menos para mim faz diferença. Quando eu falo, assim, sai bastante significado e eu consigo... Concentrar, né, amiga? Concentrar e ter esses sentimentos, Sim. né? Reconhecer os sentimentos e reconhecer a mão do Senhor, né? Quanto Ele nos protegeu naquele dia, né? Às vezes a gente reclama e aí tantas coisas mais Ele nos protegeu, né? Nos abençoou naquele dia. Às vezes a gente quer alcançar alguma coisa na nossa vida, né? Como eu falei aqui, um atributo, alguma coisa, mas a gente não sabe como. Mas aí vocês estão falando e para mim está vindo na minha cabeça que se a gente reconhece as coisas nas quais já aconteceram, ela abre nosso coração e a nossa ponte de revelação, talvez para o Senhor falar. Eu tenho até um discurso sobre isso, que o Senhor vai mostrar para a gente, não sei quem que foi, o que exatamente está faltando para a gente chegar lá. Sim. Né? Então, acho que com a gratidão ela vai abrir esse portão, porque daí a gente tá aberto para qualquer coisa que o Senhor fale. Até eu nunca tinha pensado nisso, Lucas, que você falou de Moroni, né? É verdade que a gratidão ela vai trazer isso, ela vai trazer. Então, recebi tanto, estou disposto a receber mais, né? E me mostra, Senhor, o que pode ser feito. Mas só uma coisa que antes da gente terminar, que eu queria falar também sobre o nascimento de Jesus Cristo, né? Que a gente fica pensando quão simples, quão humilde foi. E realmente o Senhor mostrou que Ele vem para os mais humildes. E não, às vezes não é questão financeira, é os humildes de coração. Né? A forma com que Ele nasceu, de como Ele veio mesmo, né? Como os primeiros serão os últimos, né? Os últimos serão os primeiros, os pastores, sabe? Assim, são simples, talvez uma profissão não muito almejada, né? Enfim, pelas pessoas. Mas nós, né, ele vai encontrar a gente aonde a gente estiver, no nível que a gente estiver na nossa vida, né? Seja com muitos pecados, seja muito bem, muito puro, ele vai até nós, se a gente abrir nosso coração. Muito bom. Nossa, como é bom ter vocês aqui. Tenho vontade de continuar conversando. Mulheres de fé, mulheres que procuram guardar os mandamentos de Deus. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esquece de ir lá e conferir o canal Marta Maria, verifica se você está inscrito no YouTube. Elas também têm uma página no Instagram, né? Um perfil no Instagram que vocês podem seguir, que tem coisas exclusivas que às vezes não tem no YouTube, que são shorts e tal. Então, vão lá também se vocês costumam usar o Instagram. Só quero terminar com o meu testemunho dizendo que eu amo o livro de Mórmon. É a palavra de Deus. Eu sou grato por esse registro sagrado porque me ajudou a conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que este livro pode ajudar você também e pode ajudar as pessoas que você conhece. Então, se você está tendo algum desafio financeiro, de doença, qualquer que seja, leia o livro de Mórmon com mais intensidade para conhecer Jesus Cristo e ver o poder dele na sua vida. Eu prometo que as pessoas que lerem o livro de Mórmon, elas vão sentir o amor de Deus e seu poder. Vocês gostariam de prestar seu testemunho final? Terminamos esse ano aqui na Central das Escrituras, com o Vem Segue-me, e talvez fazer o convite aí para as pessoas aprenderem mais no Marta Maria. Por favor, vem assistir com a gente também, aprender junto aí. A gente, na verdade, é incrível a quantidade de recurso que tem por aí,
mas principalmente o estudo da semana é muito gostoso a gente poder conversar um pouco mais sobre isso e poder aprender juntos, né? Juntos com os nossos convidados e uma com as outras. Então vem assistir um pouquinho Doutrina e Convênios com a gente toda semana, de domingo a gente posta de manhãzinha para a próxima semana. Né? E meu testemunho é esse, junto com o do Lucas, que eu sei que Cristo vive, eu sei que ele nasceu e morreu por nós. E a gente aprende muito mais sobre isso no livro de Mórmon. E a gente aprendeu muito mais sobre isso nesse último ano. E eu sei que o Natal é algo muito mais especial porque ele veio, né? E ele vai vir de novo. E é isso que eu espero, é isso que eu estou buscando. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Também deixo meu testemunho, que eu sei que Cristo vive, que Ele nos ama e que esse é o evangelho dele, né? Ele tá esperando que tocar o nosso coração, né? A gente precisa dar aquele primeiro passinho, né? Como a Laís falou, desenvolver aquela característica se a gente quer, e para Ele tudo é possível. Eu sei que Ele é um Deus de milagres e que Ele pode magnificar, fazer muito mais pela nossa vida do que nós mesmos. Então, também sou muito grata, né, de fazer parte desse projeto, né, de estar aqui. Obrigada pela oportunidade de fazer parte do projeto do Marta Maria, que tem sido uma bênção para a minha vida. E é uma discussão bem gostosa. A gente sabe que a fonte de tudo, né, são as Escrituras e que é onde a gente deve buscar, né, o nosso maior conhecimento, mas é muito gostoso a gente estar entre mulheres, entre amigas que têm o mesmo desejo, né, de seguir a Cristo. E isso tem me ajudado, né, me ajudado a ser uma pessoa melhor e a perseverar, né, em muitas perspectivas. E muito obrigada, curte lá o nosso conteúdo, espero que vocês gostem, nos deem sugestões. E eu também deixo esse testemunho em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Então eu falo também, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, siga a gente no Instagram, a gente está no TikTok também, a gente está tentando colocar a palavra do Senhor lá, né, aí em todo mundo. E isso é só uma conversa entre nós, né, é bem gostosa, é só uma adição, é isso fala? Ao estudo de vocês, mas realmente sei que, para mim, como a Carol falou, também me junto a vocês, esse estudo, fazer parte do podcast tem sido um presente, né, do Senhor, mas o maior presente realmente é o nosso Salvador, porque ele vai nos encontrar onde nós estivermos. Eu sei que, como as meninas falaram, também testifico que Ele é um Deus de milagres, sei que Ele vive, né, e veio de uma maneira tão simples para as pessoas mais simples de coração, aqui para nós, né, eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro, e que se você está pensando, está conhecendo a igreja agora, venha junto-se a nós, de verdade, de coração. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Tchau, pessoal. Até Tchau. 2025, com Doutrina e Convênios e a história da igreja. Estamos animados.